Olá, gente, saudade de vocês, bom estarmos aqui juntos. Eu estou com uma mensagem muito legal no coração, assim, que Deus tem me falado bastante, que é a evolução espiritual, o crescimento espiritual, segundo o apóstolo Pedro, né? Vamos falar um pouquinho da vivência que ele teve, as suas experiências, como foi o crescimento espiritual dele e como ele descreve, né, nas cartas de 1ª e 2ª Pedro, o que a gente pode aprender, assim, muito brevemente e objetivamente falando, né, sobre este tema. Tá? Eu oro ao Senhor que Ele te dê muita clareza, muita revelação no Espírito, fale profundamente no teu coração, mais até do que tem falado no meu coração, na minha mente, né, sobre essas coisas. Que assim seja em nome de Jesus. Então, primeiro, vamos tratar como se estivesse falando de níveis. Né? Pedro teve um primeiro impacto que levou ele a um primeiro nível, né, da relação com Deus, de conhecer, que eu chamei esse primeiro nível aqui de conhecer e reconhecer, tá? Que é conhecer o Senhor e reconhecer quem somos nós. Somos pecadores, estamos afastados de Deus, não somos merecedores, né, mas vamos ganhar bênçãos pela graça de Deus, de graça, não vamos pagar nada, não merecemos nada, mas em cima do nome de Jesus, do que Jesus fez por nós nos tornamos grandes merecedores e com direitos a muitas coisas, tá? A uma bela herança, né? Então vamos lá, o primeiro nível é esse conhecer e reconhecer. Lucas 5, verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe, Simão aqui é Pedro, tá? O apóstolo Pedro, que depois se tornou apóstolo aqui, não era ninguém ainda, era um pescador. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então esse foi, na realidade, o segundo contato de Pedro com Jesus. Né? Ele teve um primeiro contato, quando André, que era o irmão de Pedro, foi também um dos 12 apóstolos, né? André era seguidor de João Batista, e quando Jesus foi batizado no Jordão, foi para o deserto, logo depois volta, né, 40 dias depois, para começar o ministério. E passa ali, João Batista o vê novamente, e fala para os discípulos, dentre eles André: olha, esse é aquele que eu vos tenho falado, não sou digno de desatar a correia das sandálias, né? Ele é o Messias. E aí André vai atrás dele, fala para Pedro: achamos o Messias, e eles acabam tendo um primeiro contato, quando Jesus fala para ele o seguinte: você será chamado Cefas, né? Quer dizer rocha, quer dizer pedra. Então Jesus já de cara mostrou que tinha um propósito muito claro na vida de Pedro, né, com o ministério, com a obra, com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Tá? E aqui ele tem esse segundo momento, né, em que Jesus pede o barco, tinha uma multidão na praia, ele entra no barco emprestado de Pedro e fica ali, ministra uma palavra, aquela multidão sentada na praia, e ele no barco, próximo da praia, pôde falar a todo mundo. Tá? Terminou a cena, ele fala para Pedro: Pedro, joga as redes ali. E Pedro tinha pescado a noite inteira, já devia estar naquele bagaço, né? E ouviu a mensagem, mas Pedro tem a sua primeira experiência. Né? Olha, não apanhei nada a noite toda, mas em cima, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Quer dizer, em cima da tua palavra, confiando no que o Senhor diz. É o Senhor quem falou, então ele já tem um primeiro ato de obediência por fé. Jesus não disse que ia fazer uma pesca maravilhosa, apenas disse: lança a rede ali daquele lado. Ele lançou, a pesca foi extraordinária, né? Tem o texto que revela que esses que ele pediu ajuda eram João e Tiago, né? Que na sequência se tornaram também discípulos de Jesus, estavam entre os apóstolos, né? Então estava ali Pedro e André, e os outros dois irmãos, João e Tiago, foram ajudar a Pedro e André a recolher, né, aquela multidão enorme de peixes, né? E Pedro então reconhece, né, sabe, isso é de Deus.
esse homem vem de Deus. Ele podia não entender muito bem, mas já tinha ouvido falar que ele era aqueles que eles esperavam, o Messias, o rei que viria, né? E ele vai lá e se ajoelha e reconhece: sou um homem pecador. Quando a gente tem esse primeiro contato, é a conversão, né? A gente se percebe que, sabe, eu não sou ninguém, eu não sou nada, e Deus é Deus, Ele é real, Ele é poderoso, Ele me abençoa, Ele me ama. E Pedro tem esse primeiro encontro. E foi para o primeiro nível, que eu chamo de conhecer e reconhecer. Conhecer o Senhor como verdadeiro Deus, como poderoso, como Deus de amor, e reconhecer a si próprio como um pecador, como alguém que precisa da graça e do perdão de Deus, né? E esse, então, foi o primeiro nível na vida de Pedro. Aí, depois, ele tem um segundo impacto, que é o segundo nível. Que nível é esse que todos nós passamos também? É começar a ser usado por Deus, né? É conhecer Jesus pelo seu agir, né? Eu não vou fazer esse corte, fica aqui. É conhecer Jesus pelo seu agir, tá? Então ele começou a ver milagres. Primeiro, Jesus transformando água em vinho, depois curando cegos, surdos, leprosos, paralíticos, lunáticos, expelindo demônios, né? Libertando pessoas, andou sobre as águas, ordenou sobre o vento, sobre o mar, e ressuscitou Lázaro, multiplicou os pães e peixes, teve a transfiguração do monte, além de muitas outras coisas. Então, é um segundo nível, é ver o agir de Deus em muitas vidas, na vida de muitas pessoas. Isso nos leva para um segundo nível, saber, olha, não foi uma experiência isolada, Deus está aí, está agindo, Ele está nos dias de hoje. Tá? Quando a gente para de criticar tudo que existe sobre a igreja e começa a ver muito problema ali, defeitos ali, muitos são reais, muitos são ampliados, muitos nem existem, né? Mas a gente começa a ver muita coisa, se desanima, se desestrutura com maus testemunhos e tal, mas se tiver um olho minimamente razoável, a gente começa a ver o agir de Deus, o agir do Senhor Jesus, do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. E Pedro estava vendo todos esses milagres, né? Isso aumenta a nossa fé e nos aproxima mais do Senhor, né? Aí Pedro vai para o terceiro impacto, que eu comecei precipitadamente a falar, né? Que é ser usado por Ele. Tá? Até então, eu tive esse encontro com o Senhor, reconheci a minha condição de pecador, de não merecedor, né? Depois começo a ver Deus agir na vida de muitas pessoas, vejo a ação de Deus, isso é maravilhoso, né? Conheço pessoas tocadas, transformadas também, ou em processo de mudança, né? E esse é até um grande erro que a gente tem, encontrar pessoas, achar que elas já estão perfeitas, na verdade estão em processo, já melhoraram muito, mas ainda tem muita coisa para caminhar, né? E estão na mesma caminhada que todos nós, tá? Então, num determinado momento, em Lucas 9, verso 1, está escrito: e, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, né? E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, pronto, mandou os 12. Até agora os 12 só estavam assistindo Jesus fazer milagres e Deus se revelando, né? E descortinando o Antigo Testamento, mostrando o Evangelho e tal. E agora eles são enviados para curar enfermos, libertar pessoas endemoniadas e pregar o reino de Deus. Então eles foram com a mensagem, com uma unção, com poder e autoridade para fazer isso. Tá? A autoridade vem no nome de Jesus. E o poder é aquele que Jesus falou, que eu faço, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado até vocês. Então Jesus, tendo, vamos dizer, aberto mão, né? Ele se dispôs da sua divindade, da sua glória, para se fazer homem, tá? Ele agia na sua própria autoridade, que ele não abriu mão da sua identidade. Quando perguntaram quem é você, eu sou o Filho de Deus, né? Quando foi efetivamente para ser revelado, ele falou: sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, né? Eu estou aqui, né? Essa é a minha identidade, mas a sua glória ele tinha vamos dizer, se desprendido dela por um tempo para se fazer como homem, ministrar como homem entre os homens e como homem resgatar a humanidade, né? Então ele agia no poder do Espírito Santo, mas na sua própria autoridade. Os discípulos foram enviados dessa forma, assim como nós hoje.
a gente expulsa demônios, nós curamos enfermos, pregamos o evangelho na autoridade do nome de Jesus, né? E no poder do Espírito Santo que foi colocado sobre nós, né? O Espírito Santo dentro de nós, novo nascimento, uma nova natureza, e o Espírito Santo sobre nós, o poder de Deus para fazer a sua obra, para ministrar. Tá? Então esse foi o terceiro impacto usado por ele, né? Primeiro nível, conhecer e reconhecer. Conhecer o Senhor, sua glória, e reconhecer que somos pecadores e precisamos dele, né? O segundo impacto é conhecer Jesus mais pelo seu agir na vida das pessoas, seus milagres, suas transformações, as conversões, ver Deus agindo na vida de pessoas. Terceiro nível é quando eu começo a ser usado por ele, né? E você vê Deus te usando, conversando com uma pessoa, falando com outra, você sentindo o poder dele na oração, sentindo o mover dele na tua vida, né? Você está sendo usado por ele, é Deus em você e através de você. Aí Pedro passa por um quarto nível, em que ele aprende algo muito importante, quer dizer, mesmo depois de ter vivenciado todos esses milagres, andar com Jesus durante tanto tempo, né, 3 anos ali andando com o Senhor, a gente vai para Lucas 22, 54, após a prisão de Jesus. Está escrito assim, então prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Verso 59, e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Queridos, esse é o quarto impacto, é o quarto nível. Pedro, algumas horas antes, durante a ceia, a última ceia de Jesus, ele falou assim, olha, mesmo que todos te neguem, todo mundo, eu jamais te negarei. E Jesus falou para ele, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Tá? Então ele ouviu aquilo, não acreditou, não é possível, e estava lá, ele caindo. E olha que interessante, Jesus sabia antes. Ele chamou Pedro de Cefas lá atrás, mas ele sempre soube que Pedro ia ter esse problema, que Pedro ia dar esse tropeço vergonhoso. Assim como sempre soube que Davi ia ter aquele problema com Batseba, mas ele chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus, né? Então, o Senhor sabe dos teus defeitos, Ele sabe das tuas falhas, Ele sabe de todas as pisadas de bola que eu e você demos e ainda vamos dar na vida. Mas isso não muda o propósito dele, Ele continua trabalhando com o mesmo propósito de nos levar aonde Ele quer, aonde Ele nos chamou e aonde nós nunca, em nenhuma outra posição, seremos tão felizes, tão realizados, tão satisfeitos quanto estando no centro da vontade de Deus e chegando no pleno propósito que Ele teve para nós, podendo ter a honra de, como o apóstolo Paulo falou, né, completei a carreira, guardei a fé. Né? É uma coisa maravilhosa chegar próximo do final da vida e falar isso. É uma bênção, siga nessa. Né? Então, a fraqueza da natureza humana caída fica aqui evidente nesse ato de Pedro, né? Que mesmo tendo vivido tudo aquilo, caiu feio, né? Desse jeito. Tá? Percebemos que, sabe, a nossa fraqueza diante de pressões contrárias, diante de momentos difíceis, diante de sentimentos de abandono, de que está sozinho, que Deus me largou, sentimentos de culpa, de que, sabe, Ele não me ama mais, eu pisei muito na bola, Ele desistiu de mim. No meio de todas essas confusões, né, a gente acaba tropeçando algumas vezes ou muitas vezes, mas o Senhor sabia de tudo e Ele nos chamou do mesmo jeito e vai nos levar até o final, porque nós somos, como diz o próprio apóstolo Pedro,
né, numa de suas cartas, ele diz assim, olha, somos guardados pelo poder de Deus até a salvação, tá? Para a gente não cair, não abandonar a fé e estar pronto, né, no dia da vinda do Senhor. Aí nós vamos para um quinto impacto, um quinto nível na vida de Pedro, né, e que acontece com todos nós em algum momento também, ou em vários momentos. Em João 21:15 está escrito assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes mais uma vez, né, uma segunda vez, Simão Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez, porque ele negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes ele estava sendo questionado, você me ama? E Pedro respondeu e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Que texto maravilhoso, queridos. Veja, no fundo Pedro estava dizendo, porque Pedro passou um período meio deprimido aí, né, depois daquela negação. Mesmo quando Jesus voltou, ele ficou assim, radiante, mas ele estava deprimido, porque ele se sentiu, sabe, desaprovado. E quantas vezes a gente se sente não aprovado? Já era, deu mal, fiz ruim, não dá certo, eu não tenho jeito. E a gente começa a desanimar e querer desistir. E Jesus vai e tem esse momento com Pedro. E para cada vez que Pedro diz, você me ama, Pedro? Pedro diz que sim, e Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava confirmando o chamado. Apacenta as minhas ovelhas. Eu te disse lá atrás, você será Cefas. Né? E lá na frente ele vai e diz para Pedro, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Isso foi antes desse momento. E agora ele continua dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele disse para Pedro, Pedro, você me negou 3 vezes. Mas eu não mudei os planos. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai ser, como eu te disse no início, Cefas. Serás pescador de homens e não mais pescador de peixes apenas. Vai ser pescador de homens. Né? Então, não desista do seu chamado, não desista do propósito de Deus na tua vida. Você pode ter tropeços, falhas, momentos terríveis na sua história. Mas Deus não desistiu de você, Ele não mudou o propósito. E o que Ele fez com Pedro, Ele faz com você neste momento, você está assistindo esse vídeo, Ele está perguntando, você me ama? E olha a resposta de Pedro, porque a gente fica um pouco preso, talvez, naquele, o que Jesus disse, aquele que me ama, faz a minha vontade, obedece a minha palavra. Né? A gente sabe que a gente só consegue obedecer pelo poder de Deus. Pela carne a gente ia cair sempre. Então eu preciso do Espírito de Deus e de um processo de crescimento, me aproximar dele, buscar a presença dele, para ir passo a passo crescendo e realmente podendo viver mais na vontade dele, não tanto na nossa, e menos ainda na vontade da nossa carne. Né? E Pedro responde, então, pela terceira vez, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Olha, eu entendo esse texto assim como Pedro estivesse dizendo, eu sei que eu caí, eu sei que eu pisei na bola feia, Deus sabe, mas o Senhor sabe que eu te amo, apesar de tudo, eu te amo, e isso ninguém vai mudar. Eu posso ter tropeçado, posso ter errado, posso ter negado o teu nome, posso ter me envergonhado do Evangelho. Quantas vezes a gente é pressionado e fica com aquela imagem de crente com a Bíblia debaixo do braço, tudo entre aspas, né, com uma imagem de burro, de não sei o quê, e numa roda alguém fica desprezando, você prefere ficar em silêncio e sabe, muitas vezes a gente, debaixo de pressão, foge de pessoas que têm pressão pela própria vida, né? Pressões familiares, pressão de marido, mulher, namoro, né? Namorado, namorada, e a pessoa acaba cedendo. Mas fale para o Senhor nessa hora, Jesus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu caí, que ainda vou cair algumas vezes, mas eu quero te declarar que o Senhor também sabe que eu te amo, e isso ninguém, nada vai mudar. Eu amo o Senhor. E o Senhor te diz de volta, apacenta as minhas ovelhas, cumpre o meu chamado na tua vida. A minha graça e o meu poder ainda estão sobre a sua vida,
para que esse projeto seja realizado em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Que assim seja. Tá? Então vamos lá, temos aí um sexto impacto, o sexto nível. Tá? O sexto nível é aquele que, na sequência desse texto de João 21, ele fala para Pedro assim, na verdade te digo, Pedro, é no verso 18, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Tá? E a Bíblia diz que Jesus estava se referindo ao tipo de morte pelo qual Pedro passaria. Né? Que tipo de morte é esse? Tá? Pedro foi crucificado, né? Até onde se tem referência em Roma, e ele foi crucificado lá, e há relatos, isso não está na Bíblia, isso está na história, né? E há relatos de que ele virou e disse assim, não, eu não sou digno de ser morto como o Senhor, né? Me crucifica de cabeça para baixo. E ele pediu e atenderam o pedido dele, tá bom, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Né? E assim, aparentemente, foi, segundo relatos históricos, né? A morte de Pedro. Então, o sexto nível é, estou disposto a tudo por Jesus. Sigo para o alvo. Esse é o nível que o Senhor quer nos levar. É para lá que Ele nos chama, é para esse nível. Né? De, olha, estou disposto a tudo por Jesus, eu abro mão de tudo. Ele é a minha prioridade. Eu não fico mais ansioso e sofrendo pelas coisas que estão acontecendo aqui. Eu apenas confio, descanso e espero nele. Né? Tem problema com o boleto, com uma situação? Tudo bem, eu vou fazer o que preciso fazer, mas o meu coração não vai ficar ansioso, angustiado, cheio de medo, preocupações. Não. Minhas preocupações estão nas mãos do Senhor. Foram apresentadas a Ele, eu descanso nele, minha ansiedade está morta nele. Amém? Tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui agora do que Pedro escreve sobre o crescimento, né, que eu chamo aqui de crescimento segundo o apóstolo Pedro. Tá? A visão de Pedro é de um povo operante e produtivo. A vida de um cristão é uma vida operante, ela opera, ela não para, ela tem ação e ela é muito produtiva. Né? Então, veja alguns detalhes que Pedro fala sobre o nosso crescimento. 1 Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também serão utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santos. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Que nós somos usados pelo Senhor como pedra viva à medida que a gente se aproxima mais dele. Se aproximou mais, é mais usado. Se aproximou ainda mais, vai ser mais usado ainda. E esse é o nosso chamado. Ele nos chama para perto. Jesus, antes de ser crucificado, ele disse assim, eu vou para o fundo da terra, mas quando eu voltar, né, eu atrairei todos para mim. Então ele está sempre nos atraindo para perto dele. Não se confunda. Cada provação, cada luta, cada bagunça na tua vida, cada coisa que te entristece, é um chamado para vir mais para perto. É Jesus. Vem mais para perto, não se preocupa. Vem mais para perto, eu vou te dizer o que fazer. Você não vai ficar parado, mas você não vai ficar ansioso, angustiado, com medo, apavorado, desesperado, exausto. Você não vai. Né? Porque aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Sobem com asas como de águias. Então esse é o chamado de Jesus para nós. A gente cresce se aproximando dele e é mais usado quanto mais perto fica dele. Tá? 1 Pedro 2,15. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Até isso engrandece o nome do Senhor quando a gente absorve, né? Toca para frente, não se incomoda, faz parte, confia no Senhor. O que não faz parte é você ficar ansioso, preocupado e desesperado, né? Revoltado, magoado, cheio de ressentimentos. Isso não faz parte, isso tem que ser expurgado da sua vida, das nossas vidas. Tá?
Então, vivam como pessoas livres, porque nós somos livres. Mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então, Paulo dá uma orientação clara. Vocês são livres, né? Mas não usa dessa liberdade para fazer bagunça, para cair na carne, para viver, sabe, fazendo mal, fazendo besteira. Não, você não é livre para fazer isso, né? Honre a tua liberdade, honra e confirma o teu chamado. E aí temos ainda em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então Pedro está dizendo tudo isso daqui do verso 2 ao 8, né, de que o povo de Deus tem um chamado para ser operante e produtivo. Essa é a natureza da vida cristã, é a qualidade de vida que nós podemos ter. Eu estou muito parado na obra, não sei, você está disfuncional, você está com alguma coisa fora do propósito. Pode voltar para ele, tá? E como é que eu volto para ele? Então vamos lá, o que esse texto aqui nos diz, né? Como é que funciona o crescimento espiritual? Né? Então primeiro ele diz assim, conhecer Jesus e o Pai multiplica graça e paz sobre as nossas vidas. Quanto mais eu conheço, mais graça se revela e mais paz eu sinto. Tá? Outra coisa, no pleno conhecimento de Jesus, recebemos todo o poder necessário para a vida e a piedade. Entenda por piedade aquela conduta baseada em pensamentos, em sentimentos e ações. Tá? É uma conduta virtuosa, baseada no pensar, no sentir e no agir. Né? Então, o pleno conhecimento de Jesus nos dá o poder para ter essa vida. Cresçamos no conhecimento dele. Vamos buscar mais. Lê mais a palavra. Né? Não pare de congregar. Ouça, busque. Né? Não fique preso a só uma fonte. O evangelho é rico. Tem muitos bons pregadores por aí. Né? Muitas boas mensagens. Não exclua o teu pastor para ouvir outros. Né? O que você ouvir de outros, agregue aquilo que você está aprendendo na tua igreja, no teu ministério, tá? Honre aqueles de quem você tem aprendido, tem recebido, né? Mas aprenda a aprender, aprenda a crescer, abra a mente, receba a palavra de Deus em toda a sua grandeza. A fonte é a Bíblia, é a palavra, tá? Essa é a verdadeira fonte. Mensagens que não estão confirmadas na palavra, não levam muito a sério, mas conhecer o Senhor Jesus é pela palavra. Tá? E esse conhecimento nos dá todo o poder necessário para a vida, para a nossa vida no dia a dia e para a piedade, que é essa vida, essas virtudes de Deus se manifestando em nós. Tá? E diz ainda também uma coisa muito importante, por suas grandiosas e preciosas promessas, nos tornamos participantes da natureza divina e fugimos da corrupção do mundo. Então veja, as promessas de Deus são grandes e preciosas. Como é que elas se revelam nas nossas vidas? Através da fé. Eu preciso crer naquilo que foi prometido. Eu não posso crer em qualquer maluquice. Eu tenho que crer no que está prometido por Deus na palavra dele, para as nossas vidas, para a vida daqueles que creem. Tá? Então, esse crer nas promessas, ele nos torna participantes da natureza divina. Tá? Uma das promessas e das verdades bíblicas que nós precisamos crer é o novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, morremos para a velha natureza e nasce em nós, né, o novo nascimento do Espírito, né, como disse Jesus para Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, né, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Né? Então esse novo nascimento
é do Espírito. Nós nascemos gerados pelo Espírito de Deus, com a palavra de Deus em nós. Isso que gera esse novo nascimento. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, mudando nossa inclinação. Mas a gente precisa se voltar para Ele e não se voltar para a carne, né? Volta a sua atenção para o Espírito de Deus, para as coisas de Deus, e a sua mente, os nossos pensamentos vão estar cheios das coisas espirituais e não das coisas carnais. Está pensando em muita besteira, está envolvido aí com pornografia, com mágoas, com violência, com agressividade, com gritaria. Olha, sua mente está poluída, né? Se volta mais para o Espírito e as coisas de Deus vão encher a tua mente, teus pensamentos, tá? E isso vai revelar a natureza divina dentro de você, dentro de nossas vidas, e vai nos fazer fugir da corrupção do mundo. Vamos nos afastar dessa corrupção, de uma vida de ansiedade, de preocupação, de medo, de fobias, uma vida de mágoas, de ressentimentos, de inimigos, né, de inimizades, de gritaria, de discussões, uma vida de pornografia, uma vida de vícios, uma vida de dependências. Tá? Chega disso. Em nome de Jesus. Né? Confia nas promessas, acredita na palavra, a natureza divina começa a se manifestar em nós. Tá? Pleno conhecimento dele, a gente vai crescendo nele. Tudo isso nos chama, vem para Jesus, fica perto. Você acha que conhece tudo, você não conhece nada, você não conheceu nem 2%. Você tem um monte de coisas para conhecer pela palavra, pela revelação de Deus, né, pela vida de oração. Deus vai se revelar para você, Deus é enorme, Deus é extraordinariamente infinito. E a gente vai continuar conhecendo Ele pelos séculos dos séculos. Tá? Coisas novas de Deus a gente vai conhecer. Tá? E a última parte do ensinamento de Pedro, ele dá esse empenho humano, empenhai-vos para somar virtudes. Tá? Então ele faz um empilhamento de virtudes. Está falando de 8 virtudes. A primeira é a fé, é a base, né? Creia. Né? É impossível, se você não crê em Deus, que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Sua fé é inútil, né? Então, como está lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, né? Você precisa, aquele que crê precisa acreditar que Deus existe e é abençoador daqueles que o buscam. Então, a fé é a base, né? Segundo, junta a fé com a virtude. O significado dessa virtude é a virtude de Deus que nós recebemos, como disse o texto que nós lemos aqui. Fomos chamados para a sua glória e virtude, essa conduta virtuosa de pensar, sentir e agir. No novo nascimento a gente recebeu essa virtude, né? Essa inclinação para as coisas de Deus, recebemos esse poder para ter uma vida debaixo da natureza divina, tá? Então essa virtude associa a fé com a virtude, né? A virtude com o conhecimento, e é o conhecimento que a gente já leu várias vezes aqui nas cartas de Pedro, né? Nas palavras de Pedro, conhecimento de Jesus e da sua vontade, né? Conhecer o Senhor, se aproximar dele. Esses 3 aqui, a fé, né? O desenvolvimento da natureza divina em nós, que é a virtude, e o conhecimento do Senhor e se aproximar dele, gera em nós 3 características que vêm na sequência aqui. A primeira é o domínio próprio. A gente se torna um pouco mais equilibrado, você não se precipita tanto nas suas emoções, seu estado emocional está ancorado nas promessas de Deus, como diz a epístola para os Hebreus também, né? Está ancorado, você lançou uma âncora e cravou as suas emoções ali, naquele estado emocional, você tem domínio próprio. A outra coisa que desenvolve é a perseverança, né? A gente aprende a perseverar, não desistir, não desanima, fica firme. Quanto mais experiência a gente tem com Deus, mais a gente sabe que vai dar bom, no final vai dar certo, fica calmo, confia, espera, ouve a voz dele, segue a direção, faz o que estiver ao seu alcance e descansa nele. Ele vai agir, o Senhor é fiel. Tá? Então, domínio próprio, perseverança e piedade, né, que é uma vida de respeito e fidelidade ao Senhor, uma vida piedosa, a gente é fiel ao Senhor, a gente respeita as coisas de Deus. Tá? Então, veja, 3 bases, fé, virtude e conhecimento. Vão gerar em nós 3 comportamentos, 3 características, 3 estados emocionais de domínio próprio, perseverança e piedade, né, que é o respeito, a fidelidade ao Senhor e às coisas de Deus. Tá? E esse conjunto aqui, essas 6 coisas,
sobre elas, a gente vai montar o quê? Duas coisas fundamentais que o Senhor quer desenvolver e ver nas nossas vidas. Fraternidade, tá? Que é o termo original do grego é Filadélfia, que é o famoso amor phileos, né? Que é o amor dos irmãos, tá? Que é a igreja do Apocalipse, né? Que mostra maior desenvolvimento de amor e tal, a igreja de Filadélfia. Tá? Então, exatamente essa da fraternidade dos irmãos, a comunhão dos irmãos, relacionamento saudável, né, dos irmãos. E o amor, que no original está traduzido como ágape, que é o amor de Deus. Né? Tudo nós traduzimos como amor, mas o amor ágape é o amor de Deus em nós, né? Aquele amor que a Bíblia fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus amou, é o amor ágape, é o mesmo que está aqui nesse texto de Pedro, é o ágape, tá? É o amor de Deus. Então Pedro diz o seguinte: se empenhe, é um empenho humano, para somar essas virtudes e empilhá-las. Fé, virtude, que é a natureza divina em nós, conhecimento, se aproximando de Deus, conhecendo mais o Senhor, né? Gerando 3 características comportamentais emocionais, que é o domínio próprio, a perseverança e a piedade. A piedade se entenda como respeito e fidelidade ao Senhor, e esses 6 vão ser a base de suporte para Filadélfia, Phileos, que é a fraternidade, o amor dos irmãos, e ágape, que é o amor de Deus, né, que nós devemos amar como o Senhor nos ama, tá? Devemos agapear como Deus nos agapeia, né? Então, que Deus nos oriente, nos abençoe nessa direção, nos dê sabedoria e discernimento. Vem para perto de Jesus. Chega mais perto, junta a tua fé com a natureza divina que foi semeada em você, né? E junto com o conhecimento de Jesus, se aproximando dele, vai gerar em você, absorva, conquiste, tome posse de domínio próprio, perseverança e piedade ou fidelidade ao Senhor, tá? E isso vai fazer explodir em nós a fraternidade e o amor de Deus. Aleluia. Querido, Deus te abençoe. Eu queria orar pela sua vida agora. Queria te convidar para um novo tempo de consagração, de busca, de se aproxima, vale a pena. Sabe, Pedro viveu todas as experiências, veio contar isso aqui para nós. Eu estou te contando hoje. Você viveu situações muito provavelmente similares às de Pedro, esses 6 níveis, né? E a gente é chamado para ir para esse 5º nível, 6º nível. Vem para perto. Tenha a experiência constante, clara e determinada ou determinante de que o Senhor Deus é bom, né? E o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade dura para sempre. Tá? Eu quero orar pela sua vida, vem comigo nessa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero me apresentar ao Senhor e apresentar os irmãos, Pai, as pessoas que estão aqui ouvindo, que a gente possa se aproximar mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, queremos mais do Teu amor. Eu sei que podemos confiar profundamente em Ti, Pai, e andar nesse caminho proposto pelo apóstolo Pedro. Senhor, que essas verdades da Tua palavra sejam tremendas e poderosas em nós, que as Suas promessas, Senhor, nós criamos profundamente nas Tuas promessas, possamos crescer nelas, crescer com elas, que a natureza divina cresça em nós pela convicção nessas promessas, Senhor, tomando posse delas, nos apropriando de cada uma delas, Pai, e que isso também nos leve a uma fuga da corrupção que há nesse mundo, das obras desse mundo, uma fuga, um distanciamento da gritaria, das mágoas, das discussões, das brigas, das inimizades, da maledicência, da fofoca, da pornografia, dos vícios, das dependências, nos livre, Senhor, em todos os sentidos, Pai, de egoísmo, que em nome de Jesus sejamos servos Teus, Senhor, cheios de domínio próprio, de perseverança, de piedade, Senhor, com fidelidade, Pai, de um amor fraternal e um amor ágape e um amor de Deus. Que essas coisas sejam abundantes, pois é a Tua natureza se revelando e crescendo dentro de cada um de nós,
dentro de cada um dos teus filhos que estão aqui ouvindo e assistindo. Eu apresento a vida de cada um deles. Clamo por esse crescimento, por esse desenvolvimento na fé, por passar por esses níveis e poder alcançar o próximo, chegar no próximo e continuar crescendo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo grande no coração.